Às vezes a gente complica a nossa vida, sendo que Deus ele nos responde de maneira clara, simples. O problema é que nós muitas vezes somos desobedientes, cabeças duras mesmo, sabe? Deus ele fala: viva de acordo com esse versículo nessa área da sua vida. Só que eu, por conta do pecado, da tendência a ser desobediente, eu não obedeço. E a área da minha vida, ela começa a ser destruída. Vai trazendo uma bola de neve, problemas atrás de problema. E isso pode custar muitas vezes o nosso esfriamento espiritual e até mesmo deixar de servir a Deus, porque nós enfraquecemos e nós começamos a nos sabotar. Tem pessoas que culpam até Deus, sendo que Deus ele está avisando, ele está buscando orientar a vida, só que infelizmente algumas pessoas não querem prestar atenção, ter sensibilidade espiritual para ouvir Deus e viver o versículo, viver aquilo que ele está falando. Quero que você comente algo a respeito da sua vida, como Deus te avisou a respeito de algo e como você conseguiu, com a ajuda dele, solucionar o problema da sua vida. Ou se você está passando por um problema, comente aí que no final eu vou orar por você. Bom, complicamos a vida. Essa aqui é a verdade. E eu gosto bastante de uma fala do apóstolo João, que está em 2 João, capítulo 1, versículo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Aqui o apóstolo João ele está relembrando um mandamento que eles já tinham ouvido, que eles sabiam, que eles deveriam viver, que é andar em amor, amar uns aos outros. Parece óbvio, mas às vezes o óbvio não é tão claro, porque provavelmente estava tendo problemas ali, divisões entre os irmãos na igreja. O apóstolo João ele está relembrando aquilo que eles já sabiam. E provavelmente é um mandamento de Jesus que ele cita lá em João capítulo 13, né? Que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Então assim, ele está falando, olha, lembra que Jesus falou algo? Viva dessa mesma maneira. Só que o problema é que às vezes nós sabemos aquilo que está escrito. Nós até entendemos o que está escrito, mas nós não conseguimos viver. Por isso que às vezes o óbvio não é tão óbvio assim. Aí entra o nosso maravilhoso Senhor Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos encher, Ele quem vai nos capacitar para conseguir viver a palavra. Qual área da sua vida aí que você está passando por dificuldade? Comente, te encorajo a você comentar. Casamento, com o pai, com a mãe, com o irmão, no trabalho, com o vizinho, com a esposa, com o marido, com quem? O que está acontecendo? A Bíblia tem resposta. Talvez você nesse momento não saiba da resposta, mas a resposta está aqui, na palavra de Deus. O problema é que muitas vezes nós não procuramos, e quando nós achamos, ouvimos, entendemos, nós não queremos viver. E eu sei que não é fácil viver, porque tem problemas que nós já carregamos há muitos anos na nossa vida, dores, tristezas, está tão enraizada que mesmo olhando o versículo é difícil viver. Eu mesmo já passei por um problema chamado perdão. Tinha dificuldade em perdoar o meu próprio pai. Mas com o passar do tempo, dando lugar a Deus, errando sim também, eu consegui, com a ajuda da palavra, com o poder de Deus, me libertar e perdoar. O que você está passando? Qual é a sua situação? Deus ele vai te ajudar se você der lugar e acreditar no poder da palavra. Eu quero ler agora esse versículo em outras traduções, depois eu vou orar por você. Esse amor consiste em andarmos segundo os seus mandamentos. E esse mandamento consiste, conforme o viste desde o princípio, em andardes neste amor. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio,
é que vocês vivam nesse amor. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Este amor quer dizer isto, viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, como vocês ouviram desde o começo. O mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Se amamos a Deus, façamos tudo quanto Ele nos manda e, desde o começo mesmo, Ele nos mandou que amássemos uns aos outros. E amar é isto, que vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, como vocês ouviram desde o princípio. O mandamento é este: vivam uma vida de amor. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos neste momento que nos ajude a viver este versículo. Nós não conseguimos viver com a nossa própria força, Senhor, porque a nossa carne, o mundo e o diabo não quer que nós amamos uns aos outros, porque isso exige muita entrega, exige perdão, reconciliação, ceder, deixar no passado, seguir em frente não é fácil, amando as pessoas. Mas te pedimos a tua ajuda. O Senhor sabe o que o teu filho, a tua filha que está assistindo esse vídeo está passando. Que o Senhor venha perdoar, o Senhor venha capacitar, o Senhor venha encher, o Senhor venha dar estratégia, venha gerar uma atitude para que eles amem ao próximo, porque isso lhe agrada. A tua palavra diz que se nós não perdoarmos o homem na terra, o Senhor não vai nos perdoar no céu. Nos ajude a viver isso. Obrigado por nos amar primeiro. Obrigado, Senhor Jesus, por morrer por nós na cruz do Calvário, por amor. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por guiar nossa vida mesmo sem merecer. Nos guie no caminho da verdade, nos ajude com toda a estratégia para viver uma vida aqui responsável até um dia morar no reino de Deus. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou e até o próximo vídeo.